Glória a Deus, culto de ceia. A minha última ministração que eu trouxe aqui nesse lugar, recapitulando um pouquinho, foi a respeito da autoridade do crente. Quem estava aí nesse culto? Amém. Um pouquinho antes, em dezembro, eu falei sobre vilões na caminhada. E hoje eu vou falar de um tema a respeito de lidando com imprevistos. E eu vejo que esses temas, eles se completam. Ô, Glória! Toca o sino da trombeta. Você está pronto? E esses temas, eles se completam para que a gente avance, né, rumo a uma vida plena em Deus, para viver coisas maiores e coisas melhores. E quem tem sido edificado pelas palavras que os irmãos têm ministrado aqui no Verbo da Vida, levanta a mão. São palavras que nos colocam para cima, irmãos. Não que a gente vive numa vida motivacional, mas a palavra em si nos coloca para cima. Quando Deus diz que nós tínhamos uma velha vida ruim, vazia, sem sentido, e Jesus vem e nos entrega uma nova vida, só essa troca, né, essa passagem de bastão, como eu falei a respeito de autoridade do crente, já nos eleva, já nos coloca para cima. E eu estou animado nessa noite porque eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente. Não porque sou eu que estou aqui, mas cada um que sobe aqui neste lugar, eu tenho certeza que Deus fala se nós, filhos, estivermos com os nossos ouvidos atentos para ouvir. E por mais que o tema seja lidando com imprevistos, eu já quero te dar um spoiler do final. E lá no final a gente sempre vence, amém? Aleluia! Não tem nada que nos pare, não tem nada que possa, de fato, nos paralisar na nossa caminhada com Deus, só se nós permitirmos. Não existe uma pedra maior do que a ponto da gente não vencer. Não existe um monte que a gente não possa escalar com Deus. Por isso que não há nada, absolutamente nada impossível, se andarmos com o Senhor das causas impossíveis. Eu quero trazer uma definição sobre imprevisto. E imprevisto significa algo que acontece de forma inesperada, não planejada ou sem aviso prévio. Eu não sei se você lembra a respeito do Covid, obviamente, você lembra. Mas o que talvez você não vai se recordar é que já se passaram 6 anos do Covid. Parece que foi assim, há uns 2 anos atrás, pelo menos a sensação que eu tenho. 2, 3 anos atrás. E já foram 6 anos que apareceu uma pandemia que ninguém jamais imaginava que criaria proporções da forma que se criou. A gente teve que paralisar os cultos aqui no Verbo da Vida. A gente aprendeu na marra a fazer transmissão ao vivo para trazer um alimento para a igreja. As pessoas não podiam sair de casa, tinha que usar máscara e me incomodava bastante aquele negócio. Pela fé eu cria que eu não precisava daquela máscara, mas seguia protocolos, enfim. Mas foi um grande imprevisto, ninguém programou, nossa, vamos aqui em 2019, vamos programar, porque ano que vem vai ter uma pandemia, aleluia, vamos nos preparar, já vou comprar muitas máscaras, vou fazer máscara de tecido, e aí já virou, né, um colorido só nas máscaras ali, cada um tinha uma cor, já tinha máscara que tinha boca de pessoas, enfim, foi algo que passou. Algo que passou, e foi uma situação bem atípica, foi algo bem realmente desafiador. Eu sei que você lembra dessa situação, mas mesmo diante das adversidades, eu quero te dizer que nós podemos ter uma vida vitoriosa em Deus. Irmãos, Deus nos deu graça para que nós chegássemos até o dia de hoje, e glória a Deus por isso. Se você está aí nessa noite, significa que você venceu. E sabe, meus irmãos, falando a respeito de imprevistos, não tem como falar de imprevistos e não puxar o assunto sobre planejamento. E na nossa vida, o planejamento ele é muito importante. Mas sabe, meus irmãos, mesmo que a gente possa planejar tudo,
a gente nunca consegue saber a respeito dos imprevistos. A gente sempre vai estar sujeito a acontecer alguma coisa. Eu não quero aqui te dar uma triste notícia, né? Mas existem problemas que muitas vezes vão aparecer diante de mim e de você. Por mais que a gente se planeje, se programe, mas existem situações que vão vir. E um dos grandes erros que ministros muitas vezes pregam é que a gente vai lá, aceita Jesus, se torna uma nova criatura e como se os problemas tivessem desaparecido. E não é assim. Talvez se você se converteu, talvez se você foi a primeira pessoa que se converteu na sua casa, você teve uma noite gloriosa, extraordinária ao aceitar Jesus num culto, mas chegou em casa, você se deparou com a mesma realidade de sempre. Por mais que algo poderoso e sobrenatural aconteceu dentro de você. Mas, eu quero te dizer que a vida cristã ela não está livre dos problemas. Enquanto nós estivermos aqui, queridos, desafios sempre vão vir. Só que é uma diferença. Você pode estar ouvindo o que eu estou falando de problema, imprevisto, desafio, e você pode começar a pensar, puxa vida, né? vai diminuindo, vai murchando. Eu vim num culto para talvez me alegrar, celebrar, e agora estou murchando. Essa é uma forma de você olhar para essa ministração dessa noite. Mas há uma segunda forma de você enxergar essa ministração. Você saber que em meio aos problemas, adversidades, você é mais que vencedor. E esse é o ponto. Como que você vai enxergar essa ministração nessa noite? Você vai ficar do lado dos problemas que vão te colocar para baixo ou do lado da solução que te coloca para cima? Falando de imprevisto, eu vou te falar um pouquinho hoje de como foi meu dia. Eu estava lá na praia, na casa da praia pela manhã. E na nossa programação seria o quê? Vamos sair umas 3h30, 4 horas da tarde e a gente vem direto para o culto. A programação era que a gente tomasse banho, a Pri, o Pedro, o Matheus, todo mundo se arrumasse, né? Na programação lá de casa, para a gente já vir para Guaíba prontos. Só que ocorreu um imprevisto. Acabou a água. E aí acabou a água bem no momento onde o almoço também estava atrasado, porque a correria foi grande. Então era 1h da tarde, a gente não tinha almoçado e descobriu que não tinha água. E eu só pensando, meu Deus, vou pregar hoje, né? Como é que vai ser? Então imprevistos acontecem muitas vezes em todo momento na vida das pessoas. Não tem como a gente prever que ia faltar água lá. Obviamente chegamos correndo em Guaíba, eu tive 1 hora para me arrumar e fazer toda a correria e estar aqui presente no culto. Mas deu certo, meus irmãos. E nesse período de imprevisto, eu poderia começar a murmurar, eu poderia ficar bravo, mas logo hoje faltou água. Por que não faltou ontem? Por que disso? Por que daquilo? Mas eu escolhi, meus irmãos, passar por aquela situação tranquilo, sabendo que vai passar. Tem muitas pessoas que pensam que a situação vai se tornar algo permanente, como se fosse morar num deserto eterno sem água. E é importante nós lembrarmos que se vem a adversidade, se vem o imprevisto, ele vai passar. Talvez seja a primeira pregação para você nessa noite. Você olha para o imprevisto, para a situação que aconteceu na sua vida e você diz para si mesmo, vai passar. Essa situação na minha vida vai passar. Essa situação na minha família vai passar. Essa situação no meu trabalho vai passar. Amém? Eu sei que Deus está falando, a ministração é simples, mas a palavra é poderosa demais. Isso é o que importa. E hoje aqui a ideia não é aprendermos a planejar o problema, mas nós podemos planejar o que vamos fazer quando o problema se levantar. Qual será a nossa atitude, a nossa postura quando vier a adversidade? Isso faz toda a diferença. Quando Pedro aprendeu a caminhar, ou andar de bicicleta, ou alguma situação, ele caía no chão, e eu ficava meio preocupado, e eu já falava, meu filho, e aí ele chorava.
E aí eu fui aprendendo que a forma que eu reagia àquela situação iria impactar na forma que meu filho levantaria. E aí eu aprendi que se eu não me apavorasse naquela situação da queda do Pedro, ele também não ia se apavorar para levantar. E aí eu fui aprendendo que eu falava assim: Pedro, levanta, tá tudo bem. E aí ele começou a levantar sem chorar mais naquela situação. Porque eu aprendi em uma simples situação imprevista ou uma adversidade ali de queda do meu filho, se eu reagisse positivamente, né, como um braço que estende a mão para o outro levantar, ele ia se levantar melhor. E isso se aplica a demais áreas da nossa vida. Como que a gente se posiciona quando o problema vem? Você pega o problema, coloca entre você e a sua esposa e os dois dão soco no problema e quase se acertam? Ou vocês colocam o problema diante de vocês e vocês juntos, de mão dada, resolvem aquele problema? É engraçado esses casos de família, né? Tinha até programa antigo aí. Mas quando tem problemas, queridos, é necessário a gente se unir como família. Se a gente não tiver sabedoria, parece que estão os dois em barcos diferentes, cada um remando para um lado, e o problema está lá para ser resolvido e ninguém faz nada. Um empurra o problema para o outro, e não é assim que a gente deve resolver as situações, mas sim juntos, unidos no Senhor. Se até hoje você não aprendeu esse caminho de vamos juntos resolver o problema, a partir de hoje é a sua oportunidade, amém? De fazer algo diferente. Surgiu ali uma situação, daqui a pouco faltou o boleto da luz lá em casa. Não começa a tirar a pedra falando que foi você que comprou o chocolate, por isso faltou dinheiro. Vocês sentam, conversam, se planejam e juntos resolvem aquela situação. São coisas corriqueiras que eu estou falando, coisas básicas do dia a dia, mas eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Em meio às adversidades, é importante lembrarmos que há uma sabedoria do alto para nos ajudar a resolver as situações. A palavra é muito clara a respeito disso. Nós não precisamos resolver problemas sozinhos, nós temos o Senhor que nos ajuda. Eu quero que você abra lá em João capítulo 16, versículo 33. Olha que interessante o que Jesus fala sobre problemas. Jesus havia dado várias instruções para os discípulos nesse capítulo de João 16. E aqui no versículo 33, ele começa falando: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. É como se o resultado de tudo aquilo que Jesus estava ensinando para os discípulos tivesse que chegar na paz do Senhor. Obviamente, tudo aquilo que Jesus estava ensinando, se os discípulos pegassem, pela fé e aplicassem na sua vida, a paz do Senhor, a paz dos céus iria inundar os seus corações. Se nós pegarmos as palavras que são ministradas aqui neste lugar, a paz do Senhor em meio às adversidades, ela tem que sobressair. E aí ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E sabe o que eu vejo muitas vezes, meus irmãos? Que uma parcela do corpo de Cristo, uma parcela da igreja, parece que aprendeu que esse versículo ele termina na palavra aflições. E aí você vai falar com o irmão ou com a irmã: como está a vida, querido? Estou na luta. Quando a pessoa responde estou na luta ou só a graça, você sabe que talvez ele está colocando os olhos nesse versículo somente até a palavra aflições. Tem muita gente que justifica os problemas com essa mesma passagem. Jesus disse, tu sabe, que no mundo tereis aflições. Como se a nossa vida toda tivesse que ser baseada em uma vida de aflições. E aí esquece que existe uma vírgula. Que Jesus diz: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é esse o foco que nós temos que colocar. É como se Jesus estivesse ensinando os discípulos:
o seguinte: não é porque vocês andam comigo, não é porque vocês são meus discípulos que vocês estão isentos de problemas e dificuldades. No mundo, vocês vão ter aflições. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa: tenham bom ânimo. O que é o bom ânimo? Se anime. Não esmoreça. Se anime. E essa é a primeira instrução para a gente lidar com as adversidades. Se anime. Eu agora com 2 filhos, muitas situações eu me coloco na posição de me animar diante delas. Falta de água é ruim, queridos, mas está tudo bem. E a gente faz daquela situação algo divertido e passa por ela muito melhor. Então eu quero que você lembre dessa passagem, Jesus falando para nós como igreja: se anime, tenha bom ânimo, erga sua cabeça, porque eu venci o mundo. Quando você estiver diante de uma aflição, saiba que você tem a vitória, porque eu já venci por você. Amém? Essa é a atitude correta. Atos capítulo 27, vá lá comigo. Versículo 10. Em Atos capítulo 27, o apóstolo Paulo, ele estava como prisioneiro em um barco. E como prisioneiro, ele não tinha a autonomia de falar para onde o barco ia ir. Mas, obviamente, sabemos que o apóstolo Paulo, ele era um homem de Deus, guiado pelo Espírito Santo. E aí, quando o barco ia para um local onde não teria um bom fim, digamos assim, daquele barco, ele disse o seguinte: o apóstolo Paulo disse: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Versículo 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre. Pode ser na versão NVI depois, Vitória. Do que no que dizia Paulo. Paulo recebeu instruções da parte do Senhor. O Espírito Santo falou com ele: olha, não vai dar bom essa viagem. E ele passou essas instruções para o centurião. E o centurião escolheu ouvir o conselho do piloto e do dono do navio. E seguiram a travessia. E sabe, meus irmãos, nessa passagem a gente enxerga que ele estava passando uma instrução da parte de Deus que não tinha um bom fim. E muitas vezes nós queremos nos preparar somente para uma palavra de bênção que chega até nós. Eu estou pronto para receber que eu sou próspero, que eu sou abençoado. E você é mesmo, meu irmão. Porque a nossa realidade em Cristo nos garante isso. Mas e quando chega uma situação de um irmão, um homem de Deus, falando assim, ou uma irmã: se prepare porque virão dias difíceis. Aí eu e você falamos: arreda Satanás, isso não me pertence? Ou temos a sensibilidade do Espírito Santo para tentar entender o que Deus está querendo dizer? Pode ser que Deus use alguém para trazer uma notícia um pouco diferente do que a gente estava esperando. Isso é desafiador, meus irmãos. Olha que interessante, quando nós entramos no assunto de finanças, sempre existe alguém que ensina a respeito de reserva de emergência. É um planejamento financeiro. A emergência vai vir? Não sei. Como vai ser a emergência? Não sei. Como que vai ser o imprevisto financeiro? Não sei. Mas é importante que se tenha um planejamento para quando o imprevisto chega, você saiba lidar com ele. Voltando ainda para Atos capítulo 27, lá no final, abra por gentileza, Vitória, versículo 21. O apóstolo Paulo continua: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante dele e disse: os senhores deviam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Ele avisou o que ia acontecer. O barco foi de mal a pior, quase todo mundo morreu. E agora ele aconselha: vocês deveriam ter me ouvido. Versículo 22.
Agora, porém, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, somente o navio será destruído. 23. Ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Assim, tenham ânimo. Se animem, senhores. Eles quase tinham morrido. E a Bíblia vai dizer que alguns se agarraram em madeiras para chegar até a margem do rio. Paulo poderia advertir a respeito de várias coisas, mas ele disse: tenha bom ânimo, se anime, se erga novamente e comece tudo de novo. E é interessante também que a Bíblia ressalta que as pessoas do barco foram salvas por causa de Paulo. Eu e você temos que andar próximo de homens que, se você está do lado dele, você não vai morrer, porque Deus tem um plano para ele. Aleluia! E esse plano tem que se cumprir. Uau, isso é poderoso, queridos. Deus preservou a vida de todo mundo que estava ali só porque estava do lado do homem de Deus, que tinha que chegar até o seu destino. E se Paulo não estivesse no barco? Ah, meus irmãos, talvez não ia sobrar ninguém. Uau, isso é poderoso. Então, o primeiro ponto, a primeira coisa que eu e você temos que ter diante do imprevisto é bom. Você entendeu? Bom ânimo. Não precisa da resposta certa, não precisa saber naquele momento como resolver aquela situação. Tenha bom ânimo. Segunda coisa, cuide para não achar que tudo é imprevisto. E aí chega naquele cenário: eu cheguei atrasado na reunião do trabalho por causa do trânsito. Só que é interessante que todo mundo também veio de carro e chegou no horário. Mas você chegou atrasado por causa do trânsito. Nem tudo é imprevisto, querido. Eu sei que existem situações que nos atrasam e é uma das áreas que eu brigo bastante, no bom sentido, para eu conseguir chegar no horário. Mas nem tudo é imprevisto. Tem coisas que não são adversidades, são questões de falta de planejamento. Eu ouvi um testemunho de um pastor que ele disse que o pai dele, desde quando ele era pequeno, sempre colocava o relógio 10 minutos antes. E ele nunca se atrasava para lugar nenhum, porque o relógio dele sempre estava adiantado. E são coisas que a gente às vezes não se planeja e pode nos prejudicar no trabalho, em qualquer situação. E o diabo não tem nada a ver com isso e Deus não tem nada a ver com a situação do atraso. Simplesmente partiu de mim e de você. Aleluia! E aí, acho que foi no sábado ou na sexta, agora não lembro. Lá na praia eu planejei com a família para levar o Pedro no circo. Tinha um circo ali próximo da casa. E aí a gente passou de carro, eu anotei muito bem o horário, 20h30. E aí chegou 8 horas e 6 minutos mais ou menos, 8h10 por ali, a gente saiu, já um pouco rápido, para chegar no circo. E aí no meio do caminho eu esqueci o celular, não tinha como pagar. O circo, voltei correndo. E aí cheguei, eu acho que em cima do laço, 8h30. Aí eu entrei assim, e não tinha nem previsão daquele espetáculo começar. Eu, como filho de Deus e verbiano, eu sei que se é 8h30, que horas que começa? E aí eu me frustrei, porque eu entrei naquele lugar esperando que 8h30 alguém falasse, vai começar o espetáculo. Eu acho que começou depois das 9 horas e até o Pedro já estava impaciente com aquelas músicas que não terminavam nunca para começar o espetáculo. Mas é uma cultura, queridos, de pontualidade. É uma cultura e talvez aquele circo, ele já tinha se acostumado a descumprir o horário e para ele estava tudo bem. Mas para nós, porque fomos inseridos num contexto onde o horário ele é importante, faz toda a diferença. E eu quero te dizer que se hoje, eu não sei quantas pessoas aqui estão no culto, mas
Se hoje, por exemplo, estivesse somente a banda da igreja e mais uma pessoa às 19 horas, ia começar às 19 horas. A gente não ia aguardar chegar mais gente, mais irmãos, para o culto começar. Porque a honra também é importante dar àqueles que chegam no horário. Amém? Então, a segunda coisa, o segundo ponto é cuide para não achar que tudo é imprevisto. Terceiro ponto. Vamos abrir primeiro, não vou falar qual é o terceiro ponto. Marcos, capítulo 4, versículo 35. É uma passagem muito conhecida. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. E eles, deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Pode parar aí. Só para recapitular, Jesus estava no barco com os discípulos, foram passar para a outra margem do rio e veio uma tempestade. Você conhece a história? Jesus estava dormindo. Os discípulos, apavorados com aquela situação, pensaram: vamos fazer o quê? Vamos acordar o mestre. A gente não resolve por si só. Jesus vai fazer alguma coisa milagrosa aqui. Acordaram Jesus, ele repreendeu os ventos e tudo ficou bem. Jesus poderia ter dito muitas coisas para os discípulos, mas ele disse: como não tendes fé? É como se Jesus estivesse falando para os discípulos: cadê a fé de vocês, discípulos? E o terceiro ponto para lidar com os imprevistos é reagindo aos imprevistos em fé. Havia um objetivo muito claro em atravessar para o outro lado daquela margem. Tem umas pessoas que acham que a tempestade veio de Deus, e eu quero te dizer, não veio. Porque no mínimo seria esquisito: o pai lança a tempestade e o filho repreende a tempestade. Quase um ping-pong, aonde quer decidir poderes, e não tem nada a ver com isso. Aquela tempestade não vinha de Deus. Jesus foi lá, repreendeu, usou autoridade e ponto final, resolveu a situação e foi até a outra margem do rio. E nós temos que erguer a nossa voz e usarmos a nossa fé diante das adversidades, meus irmãos. Não dá para a gente se posicionar somente de uma forma natural. Nós temos que nos posicionar como filhos de Deus diante de uma situação. Se o imprevisto é como se fosse uma tempestade que se levantou no seu meio, na sua família, se levante dando ordem naquela tempestade para ela ir embora. Aquele imprevisto chegou e da mesma velocidade que ele chegou, ele vai ter que sair. Amém? Marcos capítulo 5. Hoje é culto de ceia, mais curtinho a palavra, mas eu creio que Deus está falando conosco. Marcos capítulo 5, versículo 21. Eu quero que você preste bastante atenção nessa passagem. Quando Jesus voltou de barco para outra margem, a gente leu Marcos capítulo 4. Agora a gente está lendo Marcos capítulo 5. Ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Olha o imprevisto, olha a situação. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguiu e o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Até aí. Você sabe as duas histórias, eu sei que sabe. Jairo, ele tinha uma situação. Ele precisava de ajuda para que a sua filha ficasse bem. Jairo conseguiu falar com Jesus. E Jesus ouviu Jairo.
Acredito que naquele momento já foi algo grandioso para Jairo. Jesus me ouviu e vai comigo até a minha casa. Eu acho que Jairo estava caminhando assim, feliz da vida. Glória a Deus. A solução dos meus problemas está indo comigo, tudo vai ficar bem. Só que no meio da caminhada para a casa de Jairo, Jesus para atender uma mulher. Uma mulher que padecia de uma hemorragia há 12 anos. E obviamente nós sabemos que aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. Algo sobrenatural aconteceu. Mas Jairo ainda estava ali, naquela situação de ir até a sua casa para realmente receber a cura da sua filha. Lá no versículo 35, eu quero que você abra comigo. A Bíblia vai dizer o seguinte: enquanto Jesus ainda falava com quem? Com a mulher que tinha sido curada. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu. Porque ainda incomodas o mestre? Jairo estava talvez numa expectativa de chegar até a sua casa. E ele recebe um imprevisto. Ele recebe uma notícia: sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Versículo 36. E esse é o ponto dessa ministração aqui. Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jairo recebeu um imprevisto, sua filha morreu. Não tem mais o que fazer, não incomode mais Jesus. Nem precisa ir mais para sua casa agora e nem precisa levar o mestre. E nada pode ser feito. E aí Jesus está com Jairo e Jesus recebe a notícia também. E ele ensina algo para Jairo. Não abrace o medo, não abrace a incredulidade, não abrace as más notícias. Não tenha medo, apenas creia. Fique com as palavras de vida que você recebeu. Fique com as palavras de esperança que você recebeu. Por mais que chegue uma situação adversa, nós precisamos ficar com as palavras do mestre. Estava tudo certo, queridos, na vida de Jairo. Jesus estava indo com ele. Jairo estava com esperança. Jairo perde a esperança. Jairo recupera a esperança quando sua filha foi curada. Mas antes disso, eu acredito que ele recebeu muito da parte do Senhor quando ele aprendeu a lidar diante das adversidades nesse versículo. Tenha esperança. Creia. Como eu e você lidamos as situações quando elas não acontecem como a gente espera? Eu e você, às vezes, nós temos agendas, nós temos o Google Agenda, não sei se você usa uma agenda, enfim, que você escreve, a gente até esquece como é que funciona. Mas como você reage a situações inesperadas? Aleluia! É necessário, meus irmãos, que a gente fique com essa palavra. Não temas, creia somente. Creia como estava crendo antes do imprevisto chegar. Não receba a incredulidade, Jairo. Parafraseando aquilo que Jesus estava falando para ele. Diante dos imprevistos, nós jamais temos que sair do nosso lugar de fé para abraçar a incredulidade. Jamais. Por mais que o recado do inferno possa chegar até nós através de pessoas ou noticiários, seja o que for, nós temos que ficar com as palavras corretas. Abra lá comigo em Salmos 112, versículo 6. A gente está se encaminhando para o fim dessa ministração já. Quando nós saímos, meus irmãos, do lugar de fé, nós perdemos o melhor de Deus para nós. Sempre assim. Salmo 112, versículo 6. Certamente o justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Versículo 7. Não temerá más notícias. O seu coração está firme e confiante no Senhor.
Você só não vai temer más notícias se o seu coração estiver no Senhor. Se o seu coração não estiver em Deus, queridos, você vai se abalar às más notícias. Além de receber uma má notícia, você talvez vai ficar muito tempo mal com aquela má notícia. Mas se você está confiante com o seu coração no Senhor, mesmo que venham más notícias, você permanece inabalável. Versículo 8. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te contar um outro imprevisto que aconteceu. Quinta-feira, aqui no culto. Quero que você possa ficar de pé. O pessoal da música pode chegar aqui. A gente ainda vai ter um momento de ceia. Quinta-feira, no final do culto, eu estava... No final do culto, não. Durante o culto, a minha programação era dar comida para o Pedro, na janta dele ali em cima na igreja de crianças, enquanto a irmã Lucimara estava ministrando a palavra. E aí eu esquentei a janta do Pedro. E indo da primeira salinha até a terceira salinha, quando eu cheguei ali com o jantar quente dele, estava só eu e o Pedro, eu deixei a janta cair. E aí, meus irmãos, naquele imprevisto, simples, mas era um alimento para uma criança de 3 anos. Alguém começou a chorar. Foi um choro que eu não tinha o que fazer. E naquela situação eu prometi que depois eu ia dar um espetinho para ele depois do culto. E eu me senti muito mal, meus irmãos, com aquela situação. E aí o Pedro recebeu a notícia, conseguiu comer um pouco, mas recebeu a notícia que ia receber o espetinho depois e ficou bem. Ele escolheu escolher a boa notícia do espetinho. E eu quero que a irmã Vitória abra a foto. E um tempinho depois, meus irmãos, ele estava assim, brincando. E eu tirando a foto mal. E sendo ministrado pela situação. E anotando aqui nessa ministração. Eu fiquei todo errado, eu pedi desculpa para ele algumas vezes por ter deixado a comida cair. E depois parecia que eu queria recompensar de alguma forma o Pedro, sabe? E eu fui ministrado que muitas vezes parece que a gente não consegue se perdoar por alguma situação que aconteceu. A minha vontade era voltar no tempo e fazer diferente. Mas já aconteceu e eu não tinha mais o que fazer. Ele ficou bem com a boa notícia que receberia um espetinho, mas eu não estava me perdoando pelo que aconteceu. Me sentindo um pai que não era bom. E aí o Senhor foi ministrando comigo isso. Quantas são as pessoas que fizeram algo errado na vida, ou algo que não que poderia ser feito diferente e não se perdoa? A foto do Pedro aqui é para que eu e você venhamos entender que essa deve ser o posicionamento do crente diante de uma adversidade. Erguer a cabeça e seguir em frente. Não ficar remoendo pelo que aconteceu, não ficar de cabeça baixa, não permitir que a tristeza tome conta do seu coração. O que passou, passou. Certamente eu aprendi, você aprendeu com as situações que passaram. Mas o deserto, ele passa. E chega o tempo do espetinho, aleluia. Chega o tempo do refrigério. Chega o tempo bom. Eu queria que o pastor Silvio subisse. Aleluia, nós vamos ter um tempo de ceia, queridos. E o evangelho, a palavra de Deus, são boas notícias. Boas notícias significam bons tempos. Talvez até agora você esteja vivendo um tempo escuro, um tempo de tribulação, um tempo de luto, um tempo de dor, um tempo de falta. Mas eu quero te dizer que boas notícias chegam para você.
O luto, ele não é eterno. A escassez não é para sempre. Mas a abundância do Senhor alcança nossos corações. A ponto que olhos naturais não conseguem compreender o que acontece dentro de nós. Dentro daqueles que recebem a palavra com alegria e começam a transbordar de dentro para fora. A ponto que a Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Aonde havia falta agora começa a fluir rios de vida. E é essa verdade, meus irmãos, que eu quero que você vá para casa com essa convicção. Se você está num deserto, há boas notícias, há uma mudança, há algo bom a caminho. Coisas novas, coisas grandes, coisas firmes estão chegando. Não fique com as aflições, fique com o que Jesus disse. Tende bom ânimo, que eu venci o mundo.